Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir a série The Boys. Vou falar um pouquinho melhor sobre a obra, fazer uma análise, uma resenha, uma reflexão aqui. E se você ficar até o final deste vídeo, eu tenho um presente para você. Bem, esta é a primeira resenha que eu faço de uma série. Antigamente eu assistia bastante séries, eu definitivamente não tenho mais tanto tempo para isso. E é um grande problema porque eu adoro séries. Só que ultimamente eu constatei também que a qualidade das séries em geral caiu muito. Nós tivemos um aumento da quantidade, né, de séries disponíveis nos 600 streamings diferentes que tem aí no mercado. Só que a qualidade infelizmente caiu bastante. E eu atribuo isso exatamente ao enfoque das empresas em querer investir em maior quantidade de séries, né, de forma que eles lançam a primeira temporada. Se for bem, eles vão continuando renovando, se não... E como o critério já não é mais a qualidade, é a quantidade, a verdade é que muitas dessas séries são lançadas e acaba que são canceladas. Infelizmente, isso é uma realidade aí cada vez mais comum, que é o reflexo meio do mercado aí. Enfim, eu não tô aqui para falar disso. Eu estou aqui para falar de The Boys, que é a primeira resenha de série que eu trago aqui no canal, mas é uma série muito peculiar, por uma razão muito simples. Ela é uma adaptação de quadrinhos. Talvez a maioria das pessoas ignore. Eu imagino que a maioria absoluta das pessoas que começou a ver a série na Amazon Prime não sabe disso, ficou sabendo por causa da série, que é uma série que chamou muito a atenção quando foi lançada já nas primeiras temporadas, e por ter se destacado, né, acabou sendo renovada pela Amazon. Enfim, é um símbolo de uma série assim, que foge meio que a regra dessa tendência que nós temos hoje de séries medíocres que são canceladas de uma maneira muito fácil, né? Enfim. E existe uma razão por isso. O quadrinho é bem interessante. Não teria como eu falar da série aqui sem antes ter que falar do quadrinho, mas brevemente, é só para dar um contexto. Porque, assim, não tem como você julgar uma adaptação sem você antes julgar, primeiramente, de onde veio esta adaptação. Assim que The Boys fez esse sucesso estrondoso, eu fiz questão de não ir conferir a série de cara. Por vários aspectos. Essa minha experiência de alguém que acompanhou séries por muito tempo me fez entender que eu, assim, não gosto de spoilers, eu não gosto de ter que esperar novas temporadas. Às vezes eu esqueço o que aconteceu de uma temporada para outra, de forma que eu gosto de ver de uma maneira bem linear a série, né? Quando finalizou, eu vejo ali praticamente um dia o episódio, né? De forma que The Boys meio que eu quebrei essa minha regra, esse meu princípio, porque tava todo mundo falando, muito entusiasmado, e eu falei, bom, eu preciso ver essa série então. O ponto eu tive que ler o quadrinho antes, porque eu precisava, como eu disse a vocês, julgar a origem ali da obra para depois julgar a adaptação. E eu fiquei assim um tanto familiarizado, porque quem gosta de quadrinhos como eu praticamente leio todo dia um quadrinho diferente, que é um dos maiores nomes aí do meio dos quadrinhos, que é o Garth Ennis, que é um autor assim muito peculiar, porque é um cara muito escrachado, é um cara que é muito crítico da cena de quadrinhos. Enfim, ele é uma pessoa muito peculiar, muito fora do padrão aí do mercado. E exatamente por isso ele produziu essa, que talvez seja uma das séries mais fora da curva de todos os tempos, né? Eu li o quadrinho, mas eu não gostei tanto do quadrinho, porque parece... A impressão que eu tive ao terminar de ver a obra é que ele basicamente lançou esse quadrinho meio que para barbarizar com tudo, entende? Para criticar os super-heróis, criticar os valores que eles representam, criticar as editoras de quadrinhos, criticar a nossa sociedade de uma maneira absolutamente escrachada, uma vez que o quadrinho é cheio de putaria e de violência. Então, assim, é uma coisa extrema, é uma obra que meio que eu tenho a impressão que ele lançou para escandalizar. O quadrinho saiu em 2016 e finalizou em 2012, então não é tão assim, considerado as adaptações aí de quadrinhos, é um quadrinho que não é tão velho assim. Mas exatamente por causa dessas características, o quadrinho se destacou bastante e meio que criou a fama que
por sua vez, possibilitou que a série existisse, né? Eu recomendo que você leia o quadrinho para você ver, comparar uma coisa com a outra. E também é muito peculiar aqui no The Boys, porque, em geral, o que nós temos são adaptações cada vez mais comuns, né, ruins de quadrinhos. Quadrinhos já estão em moda aí há bastante tempo, mas acontece que a maioria das obras são ruins, né? Eu acho que, novamente, os quadrinhos, as adaptações de super-herói passaram pelo mesmo processo que as séries estão passando, né? Cada vez mais quantidade e menor qualidade, né? Enfim, de forma que essa série foi uma grata surpresa porque, na minha opinião, ela é uma das raras exceções onde a adaptação superou a obra original. Eu não gostei muito do quadrinho, pelas razões que eu já disse. É basicamente uma obra de escárnio, é completamente escrachado. Enfim, não achei algo tão interessante assim. É uma obra basicamente para criticar e escandalizar com tudo, e por isso mesmo chamou a atenção. Ao passo que The Boys é muito diferente. Tanto os personagens quanto as situações, os contextos, o desfecho da obra, eu achei tudo no The Boys da série na Amazon Prime muito melhor que nos quadrinhos, né? A começar pelos personagens, né? O Billy Butcher, que é muito diferente, até pela barba, né? Ele é muito melhor na série. Esqueci o nome do ator que faz o Billy Butcher, mas esse foi um dos melhores trabalhos que eu já vi dele. E vale para quase todos os atores também, né? Ele meio que é co-protagonista, né, do Homelander, que fica aquela dúvida, né, se é o Butcher ou o Homelander que é o protagonista, né? Mas eu acho que o protagonista é exatamente o atrito entre os dois, porque é exatamente o choque de dois mundos, né? De super-heróis, e super-heróis entre várias aspas, né? E o Billy Butcher. Basicamente, a história de The Boys é que, na Segunda Guerra, um cientista alemão, que é o Vought, ele desenvolveu o soro do super soldado, só que na Alemanha nazista, né? Isso é uma troça, é uma sátira, né? Com o Capitão América, que tem seus poderes gerados por um cientista judeu, que ao receber o soro lá do super soldado, ele se torna um homem acima da média em todos os aspectos, né? Só que nesse universo de The Boys aconteceu o contrário. O soro foi desenvolvido pelos alemães, usado pelos nazistas e inclusive até nos próprios judeus, de forma que quando a guerra acabou, os Estados Unidos meio que deu perdão ao Volt, pegou essa fórmula, né, trouxe para os Estados Unidos, e em torno desse fármaco, desta droga, essa empresa virou um grande conglomerado que meio que domina praticamente os Estados Unidos, né? E é muito interessante aqui porque, evidentemente, isso aqui é uma brincadeira com tanto o GNX dos X-Men, porque, na verdade, no universo dos X-Men são vários heróis e vilões, e enfim, que meio que eles dão este GNX que dá uma multiplicidade de poderes aos heróis no universo X-Men. No universo do The Boys é diferente, porque não existe ninguém que nasce herói. É por causa desta fórmula, né, do composto V, que dá a cada pessoa de uma maneira específica alguma habilidade específica, que pode ser desde o cara ter um enorme testículo até ter, de fato, sei lá, poderes de um deus, como é o caso do Homelander, né? O primeiro herói deste universo foi o Soldier Boy, que é uma clássica troça ao Capitão América. É como se fosse um Capitão América invertido, onde ele é super canastrão, super conservador, super reacionário, enfim, ele é o absoluto oposto do Capitão América, de maneira que ele é uma sátira do Garth Ennis à Marvel, da mesma forma que o composto V é uma sátira ao GNX dos X-Men. Enfim, tudo na série é uma imensa crítica tanto aos universos dos quadrinhos quanto à sociedade americana, de maneira geral. E esse é um dos pontos altos da série. A série, de fato, assim, ela faz uma análise muito profunda do que é a sociedade dos Estados Unidos. Enfim, essa cultura das grandes corporações, a degeneração, a decadência da sociedade americana, enfim. E talvez a maior crítica é de fato aos próprios quadrinhos, porque você pegar o próprio Homelander, ele é basicamente assim, a mistura, né, arquetípica do Superman e do Capitão América.
Ele é como se fosse um Superman ultra nacionalista degenerado, só que é um personagem maravilhoso, muito bem desenvolvido. Na série, o ator também que faz ele, esqueci o nome, é o maior trabalho desse cara que ele vai fazer na vida dele. Ele provou que ele é um ator fenomenal. E, enfim, ele representa. Enfim, eu não tenho nem palavras para descrever esse homem, porque ele de fato merecia um Oscar. Poucas vezes eu vi um personagem tão bem interpretado por alguém tão, sabe, foi literalmente icônica a interpretação dele, né? E é um cara que eu tenho certeza aí que vai decolar em Hollywood. Eu nem sei porque que isso não aconteceu, porque o papel destacou muito ele, e eu não vejo ele atuando em outros filmes e outras séries, enfim, não sei o que aconteceu. E, enfim, tudo em The Boys é genial, porque é muito melhor do que nos quadrinhos. Mas a série tem lá seus problemas também. A série tenta fazer uma crítica muito ácida aos Estados Unidos, mas só a um aspecto da sociedade americana, que seria a sociedade assim, mais o lado mais conservador dos Estados Unidos, né? Ele critica o capitalismo, ele critica a cultura norte-americana, ele critica o nacionalismo, ele critica o cristianismo. Ele faz uma série de críticas, mas essas críticas se resumem a ser exclusivamente aquilo que a gente poderia chamar de direita, ou esse lado mais reacionário que existe nos Estados Unidos. A série é uma crítica muito frontal ao Trump, ao MAGA, a tudo que eles representam, né? De forma que a série é meio que uma crítica a isso. Só que ela não faz a mesma crítica ao lado é, esquerdista, democrata, enfim, chame do jeito que você quiser, dos Estados Unidos. Então a série ela é meio que muito parcial, né? Ela é uma série que deveria criticar tudo e todos, e ela acaba adotando um tom que às vezes é só criticar ali certos setores da sociedade americana. Mas é muito válido porque essas críticas são pertinentes. As pessoas assistem, riem, se identificam porque de fato corresponde a uma série de problemas, de mazelas que existem de fato na sociedade americana, né? De forma que The Boys é sensacional. Eu não gostei tanto do final, eu não vou falar para não gerar spoilers caso você não tenha visto ainda. Mas assim, o final continua sendo melhor do que o final dos quadrinhos. Tudo nessa série é incrível, é muito bem desenvolvida. É uma série que te prende. Poucas vezes eu vi alguém assim, produtores têm um storytelling tão bom de te prender. Muitas coisas são muito diferentes dos quadrinhos e para mim todas as mudanças que ocorreram, eu não lembro de todas de cabeça, mas a ampla maioria foram boas. Tudo que eu vi que mudaram nos quadrinhos está melhor do que está melhor na série, né, do que nos quadrinhos. Por exemplo, existe o Deep, né, o Deeper, que é é uma sátira ao Aquaman, de forma que ele é ridículo nos quadrinhos e conseguiram fazer ele na série ser sensacional. Ele é praticamente um grande babaca na série, né? Ele é o cara que molesta lá como é o nome dela? Aquela atriz que eu esqueci o nome da atriz, mas a personagem é Starlight. Enfim, ele é representado assim como um Red Pill depois, como um babaca bajulador, enfim, é sensacional. Ele é irrelevante nos quadrinhos e muito bem desenvolvido na série. Enfim, tudo que existe ali na série, na minha opinião, é muito melhor do que nos quadrinhos, né? De forma que, novamente, aquilo que eu já falei. The Boys é sensacional porque é uma adaptação que superou, que transcendeu o quadrinho. Então, assim, eu recomendo fortemente que todas as pessoas assistam. Já terminou a série, eu deveria ter começado a assistir ela agora, porque infelizmente eu assisti, passou-se bastante tempo, né? Eu vi ano passado a penúltima temporada, de forma que eu vi essa temporada agora e muitas coisas eu não lembro mais, né? Então, assim, é o preço que eu paguei por trair meu princípio de não acompanhar a série de maneira contínua apenas quando ela finaliza, né? Mas isso foi causado pela ansiedade de vários comentários de várias pessoas falando que a série é muito boa. E de fato eu cedi à pressão ou seja, eu no fundo fiz isso por causa que a série de fato é muito boa. Enfim, eu não vou dar spoiler, não vou falar mais muita coisa, talvez você não tenha lido nenhum quadrinho e nem visto a série. De qualquer forma, fica aqui a recomendação fortemente para que você assista. Então, se eu tivesse que dar uma nota para essa série, eu daria a nota 9, porque 10 seria uma obra perfeita, né? E obras perfeitas quase não existem, né? Então, é a crítica que eu fico, a única crítica mesmo que eu fico a série aí, fica pelo fato mesmo desse problema aí dessa crítica meio seletiva que eles fazem à sociedade americana, né? De maneira geral, é uma obra que é muito melhor do que o seu original nos quadrinhos, né?
Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Vão lá, confiram The Boys. É excelente, uma das melhores séries lançadas aí nos últimos tempos. Não fez tanto sucesso e repercutiu tanto por acaso, né? Enfim, era isso que eu tinha para trazer e eu não vou me esquecer. Para quem chegou aqui até o final dos meus vídeos, eu sempre deixo um presente. Eu não sei se você sabe, eu sou um parceiro da Amazon e do Mercado Livre. Por meio dessa parceria, eu vou permitir que você tenha acesso aos quadrinhos do The Boys com desconto por tempo limitado. Por meio destes QR Codes, basta escanear isso se você estiver me vendo pela TV ou pelo computador. De qualquer forma, se você não puder, estiver me vendo pelo celular, basta tirar um print também, né? Mas de qualquer forma, eu sempre deixo os mesmos links aqui na descrição do vídeo. Basta você entrar, acessar, eu vou te remeter ao site da Amazon do Mercado Livre, onde você pode adquirir estes itens com desconto por tempo limitado. Então, deixa aí... Eu sempre deixo as duas opções porque eu não sei se você é assinante do Meli Plus ou do Amazon Prime. Então, eu sempre deixo as duas opções. De qualquer forma, se você não for assinante aí do Amazon Prime, você pode estar acessando aí os serviços também, que eu sempre deixo aí embaixo no link. O Amazon Prime vai permitir que você tenha frete grátis e desconto aí numa série de itens. Na verdade, é uma suíte de benefícios, vamos dizer assim, né? Porque, enfim, vale muito a pena. E você também vai poder conferir The Boys, né? Uma vez que é uma série original da Amazon Prime, então você pode ir lá e conferir na íntegra, né? Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Considere que o desconto, eu não sei quanto você vai ver esse vídeo, eu não sei se o desconto vai estar de pé, mas geralmente está num preço muito bom aí, né? Então, considere a data que eu estou publicando o vídeo como a data aí dos valores, né? Enfim, era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.